Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos ler para nossa meditação na Palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 a 14. Assim está escrito: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Dos versículos 11 a 16. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o filho pródigo saiu de casa por 4 razões. Nós estamos diante de uma parábola. Era um dos ensinos, dos ensinos frequentes de Jesus para com os discípulos e as pessoas que o acompanhavam. Jesus lançou mão de parábolas. O que é parábolas? Parábolas é uma comparação. Então Jesus utilizava-se de um elemento, provavelmente uma história, com todos os elementos contidos nela, e aquela história era contada, e através daquela história, Jesus, então, incluía ali a lição espiritual, levando as pessoas através do comum para o incomum, do natural para o sobrenatural, do terreno para o espiritual. Este era o sentido em que o Senhor Jesus utilizava-se destas parábolas. E é o meio mais fácil de poder levar as pessoas a aprenderem através de algo que elas conhecem e acrescentar elementos que podem ser comparativos ali, mas cuja lição ela é de caráter espiritual, enquanto que a história em si ela é de caráter terreno. Essa história ela pode ser uma história literal, vida real, como pode ser uma história contada com o objetivo de, através daquela história, e não história, mas história com H, e através dela, então, incutir lições que de outra forma não seriam aprendidas. Jesus foi mestre em pregar e ensinar através de parábolas. Quem tem de Deus a graça e a facilidade de pregar através deste meio, por parábolas, ele é bem-sucedido porque alcança um número maior de resultados, porque leva as pessoas de onde elas estão para onde elas precisam ir à luz do que a palavra de Deus esclarece. A semelhança daquele eunuco que saiu de Jerusalém e ia para a Etiópia, lá para Candace, e Deus mandou que Filipe fosse ali àquela estrada que estava deserta. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Filipe não chegou ali e fechou o livro do profeta Isaías, disse: profeta Isaías já passou, já faz tantos séculos que passou Isaías, nós agora vamos falar sobre Jesus. Se isto acontecesse, seria
um fechamento abrupto do livro e ficaria na cabeça do eunuco alguma coisa sem encontrar ligação. O que foi que Filipe fez? Ele começou aonde ele estava lendo e a partir dali ele foi mostrando e levando aonde a palavra do profeta Isaías estava indicando que era para Jesus. E ele então levou a Jesus, falou tudo sobre Jesus e o batizou e ele seguiu o seu caminho. Então, feliz é quem tem esta facilidade de, através destas histórias, apresentar as verdades bíblicas de natureza espiritual para crescimento, edificação, encorajamento e também exortação. Nós aqui estamos diante de uma parábola, a parábola denominada do filho pródigo. Mas esta parábola traz para nós vários personagens. Nós encontramos aqui um pai, este pai amoroso, que possuía 2 filhos, que eram a riqueza daquele pai. E ele tinha as suas posses, as suas propriedades, o que ele tinha conseguido durante a vida. Tinha bens, tinha trabalhadores, tinha serviçais, tinha animais, tinha a riqueza, tinha tudo o que ele desejou para a vida, para viver com os seus filhos. No entanto, a palavra de Deus nos mostra, através desta parábola, que chegou determinado tempo o filho mais novo. O filho mais velho, geralmente, não é sempre, mas geralmente é quem mais se identifica com os pais ou com o pai. Certamente pela criação, pela maneira, enfim. Na verdade, é assim que acontece, mas não impede que os mais novos e os outros intercalados ao meio também tenha esta mesma admiração pelo pai. Já o mais novo é o que veio depois, teve mais regalias e certamente muitas das vezes não sabem o sofrimento, o quanto custou aos pais para conseguirem aquilo que está diante deles. Já o mais velho, ele passou pela experiência de vivenciar o sofrimento dos pais. Bem, entendemos assim. As coisas funcionam desta maneira na vida real. E aqui Jesus, então, estava ensinando sobre esta parábola denominada a parábola do filho pródigo. O que é o filho pródigo? Filho pródigo é o filho que se perdeu, é o filho que virou a cabeça. Então, as pessoas dizem, este é um filho pródigo. Quer dizer, há alguém que foi na contramão do que se esperava. E este moço, o mais novo, diz-nos a palavra de Deus, certamente ele começou a alimentar ideias na sua mente, e isto foi tomando corpo, e certamente deve ter descido também ao coração dele, e ele começou a deixar-se levar por aquele estado de coisas. O pensamento é assim. Uma pequena ideia, uma pequena palavra é suficiente se encontrar lugar para entrar no pensamento, e se ele for alimentado, ele vai desenvolvendo-se e aquilo pode descer ao coração e tornar-se a convicção da pessoa. Tudo por um pensamento, por uma ideia abstrata, mas que foi aceita, integrada à vida da pessoa e tornou-se na sua crença. Então, certamente, este filho mais novo, ele já vinha pensando, quem sabe, sobre o que o pai tinha e a parte que lhe cabia. Quanto do que o pai tinha era dele, mas inicialmente não era nada dele, porque o pai estava vivo. Então, tudo aquilo que o pai conseguiu, ele desfruta e deixa os filhos desfrutar, mas aquilo é de propriedade do pai.
passa a ser dos filhos quando o pai morre. Aí se torna uma herança e os filhos se tornam herdeiros. Então, naquela ocasião da ausência, do falecimento do pai, os filhos entram no acordo para dividir os bens do pai entre si. É assim que a vida funciona. Mas este filho mais novo, ele achou que esperar o tempo normal, o tempo natural, era muito difícil para ele, porque ele estava com a mente em turbilhão, várias coisas pensando por fazer isso, por fazer aquilo outro, que na verdade, na presença do pai, ele não poderia fazer. Então era alguma coisa que ia contra o princípio estabelecido pelo pai para a vivência comum daquela casa. E ele então teve essa infeliz ideia e chegou ao pai e disse o seguinte: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ora, nada pertencia a ele. Tudo pertencia ao pai. Mas o pai, com um coração amoroso, não contrariou o filho. E o que o pai fez? O pai repartiu a fazenda pelos dois. Ficou de fora e o que ele tinha ele dividiu. Parte para o filho mais novo e parte para o filho mais velho. Ficou decidido assim. Uma coisa que não é natural. É totalmente fora do comum. Mas este filho mais novo tinha estas ideias na sua cabeça e esperar a morte do pai era para ele perder muito tempo. E ele queria ganhar tempo e aproveitar oportunidades. Mas a infeliz ideia dele não foi bem sucedida. O que acontece é que o pai, certamente amando, mas com o coração partido, eu só posso entender neste sentido, porque como pai, a gente sente quando acontece uma coisa dessa. Como é que um pai se sente quando um filho lhe pede a parte da herança, o pai estando vivo? O que dá a entender a este pai? Que para aquele filho, o pai morreu. E isso é decepcionante, é dolorido, é algo que angustia a vida da pessoa. Mas, contudo, movido pelo amor, aquele pai então faz o levantamento de tudo quanto possui e divide entre os filhos e dá ao mais novo a parte que lhe cabe, certamente em recursos financeiros, porque ele não poderia levar a terra, ele não poderia levar os animais, ele não poderia levar as coisas que estavam ali naquela herança, naquela herdade. E ele preferiu então a parte dele em dinheiro. E o que fez ele? Quando viu que o pai tinha atendido o seu pedido e lhe dado a parte que lhe cabia, o que ele fez? Ele começou a pensar o que fazer e que decisões tomarem a partir daquela primeira. A primeira decisão foi pedir a parte da fazenda que lhe pertencia, dizia ele. Mas eu digo que não pertencia, porque a herança só se desfruta com a morte do pai ou de quem deixou aquele legado. Mas nós encontramos e observamos o que foi que aconteceu. Diz-nos aqui a palavra de Deus que, e poucos dias depois, foi só ele pegar em mãos a parte da herança, os valores que o pai lhe deu, e diz aqui, ele não ficou muitos dias, diz, e poucos dias depois daquela partilha, poucos dias, ele não se sentia bem na casa do pai. Ele queria aventurar, ele queria descobrir outras coisas, pela pior maneira possível. Mas aqui entendemos que
E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo o que lhe pertencia, pela doação que o pai lhe fez, da herdade, tudo, ajuntando tudo, ele partiu para uma terra longínqua. Quer dizer, ele saiu de casa e escolheu um lugar bem longe, que não tivesse mais com ele a lembrança do pai, do irmão e da herdade do lugar onde eles habitavam e foram felizes até aquele momento. Ele queria ir para um lugar bem longe, longe da vista do pai, longe do alcance do pai. E ele marchou nesta direção. Moço novo, com força, com vigor, olhando, visualizando alguma coisa para a sua vida, ele achou que estava com tudo e seguiu o caminho. E neste caminhar, quando ele foi para uma terra longínqua, diz que lá ele desperdiçou a sua fazenda. Quer dizer, ele gastou tudo quanto havia recebido do seu pai. E de que maneira ele fez isso? Comprando, entesourando alguma coisa para viver ali o seu futuro? Não. De que maneira ele gastou toda aquela fazenda? Vivendo dissolutamente. Vivendo de qualquer maneira, sem se preocupar com o amanhã, sem se preocupar com aquilo que ele tinha nas mãos, era algo falível, que uma vez que ele gastasse, ele não teria mais aquilo de volta. E dia a dia, o seu valor foi diminuindo, e ele não se apercebeu desta situação e continuou. O prazer dele era estar distante de casa, tinha recurso, podia se bancar, então está tudo certo. Mas ocorre que a lei é esta. Se a pessoa gasta o que tem com coisas fúteis e dissolutas, ele não terá nenhum retorno disso. Perde-se. É como que jogar fora aquilo que lhe satisfazia e podia ajudá-lo na sua vida. Ele viveu dissolutamente. Então, não se apercebeu dos sinais, dos limites que estavam encurtando-se diante dele, até chegar o momento de ele gastar o último que tinha. E ao gastar o último que tinha, não tinha mais nada por gastar. Aí então, a vida dele começou a ficar difícil, apertada. Então diz, e havendo ele gastado tudo, ainda assim, houve naquela terra uma grande fome. Ele já não tinha os recursos e a terra já não tinha mais o necessário, porque havia uma grande fome e as pessoas precisariam regar o mantimento que tinha para subsistência apenas, porque havia lá uma grande fome. E ele então começou a padecer necessidades. Olhar para um lado, olhar para o outro, não encontrar nada, não achar nada, não adquirir nada. Veio-lhe uma outra ideia infeliz. Ele chegou a um dos cidadãos daquela terra, que era criador de porcos, e então aquele cidadão o recebeu e mandou que ele fosse cuidar dos porcos, fosse apacentar os porcos. Este era o trabalho dele. E diz-nos a parábola por Jesus. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Ele passou fome, desejou comer a comida dos porcos,
mas nem isso era-lhe favorecido. E ele foi defiando, ele foi perdendo o vigor, as forças, o pensamento foi ficando atormentado. A visão, certamente, já não enxergava o que ele via antes de partir. Agora ele já tinha uma outra visão. A experiência de vida que ele teve agora foi muito sofrida, muito difícil para a vida dele. E a partir daí, ele então reconsidera o seu caminho e toma outras atitudes, que depois, numa outra ocasião, nós vamos nos atentar para elas. Mas hoje, queremos nos atentar porque o filho, o filho pródigo saiu da casa do pai por 4 razões. Identificamos aqui 4 razões pelas quais ele saiu da casa do pai. Bem, quando é que a casa do pai não satisfaz mais? Quando o filho perde o amor para com o pai. Não reconhece o amor que o pai tem, não reconhece o cuidado que o pai tem, a proteção, o livramento, o amor, o amparo, tudo que o pai consegue é em benefício dos filhos. Mas este filho perdeu o amor pelo seu pai. Ele já não tinha amor pelo pai como anteriormente. Por isso que ele tomou coragem de pedir ao pai a parte da fazenda que lhe pertencia, mas que ele só tomaria posse com a morte do pai. Então, em não amar ao pai, não havia no coração dele nenhum sentimento para com aquele pai. Não, mas se eu for dizer isto a meu pai vai ficar triste, meu pai vai ficar muito sentido com a minha decisão. Nada disso passou pela cabeça dele. Por quê? Porque ele já tinha perdido o amor do pai. E quando se perde o amor do pai, tudo quanto vem na mente, a pessoa faz. Porque ele já não tem mais aquela ligação de amor com o seu pai. Mas nós encontramos que quando Salomão começou a reinar, ele honrou o legado de seu pai Davi. Jesus, quando por aqui esteve, ele honrou a parceria que ele tinha com o pai. Ele disse, eu e o pai somos um. Então havia amor entre pai e filho, entre filho e pai. Mas aqui, o filho mais novo, chamado pródigo, ele perdeu o amor que ele tinha para o pai. Então, nada mais do pai lhe atraía, lhe satisfazia. Parece que ao olhar para o pai, o coração dele se fechava. Por quê? Porque perdeu o amor do pai. Então, este é a primeira razão pela qual o filho pródigo saiu de casa. Ele perdeu o amor do pai. Segunda razão, porque ele saiu de casa, porque ele perdeu o amor pela casa, pela terra, pelo lugar, pela fazenda. Ali era do pai e era deles e era do pai. Era tudo comum ali. Ninguém lhe proibia de nada. Ele era senhor de tudo ali, juntamente com o seu pai. Mas ele perdeu o amor pela casa. Então, o lugar, o ambiente onde ele morava, já não lhe satisfazia mais. Veja que uma coisa vai puxando outra. É como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Primeiro, perdeu o amor do pai. Bom, se o pai não significa mais nada para ele, a herança, a fazenda do pai, também não significa mais nada. Então ele não tem amor nenhum por aquilo que o pai conseguiu a muito custo.
Então ele perdeu, em segundo lugar, a segunda razão, ele perdeu o amor pela casa. Então ele já não se sentia parte do ambiente. Por isso que diz a palavra, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ele não queria ter mais na sua vida lembrança da casa do seu pai. Ele perdeu o amor pela casa. Nós observamos que aqueles que amam a casa, eles não a abandonam, eles continuam ali, eles preservam o que ali está, eles desfrutam com alegria do que ali está. Mas o filho pródigo não fez assim. Ele perdeu o amor pela casa. Esta foi a segunda razão pela qual ele saiu. A terceira razão pela qual ele saiu, ele tinha o irmão mais velho, porém ele não fez questão de continuar vivendo com o irmão mais velho. Ele também perdeu o amor pelo seu irmão. Então, ao perder o amor pelo irmão, ele estava se desligando totalmente de tudo que tinha ali, que era significativo para a vida deles, mas para este filho mais novo, nada daquilo mais alegrava os seus olhos e o seu coração. Tudo aquilo parecia-lhe enfadar e fechar-lhe o coração, porque faltava o principal, faltava o amor. Primeira razão, faltou-lhe o amor do pai. Segunda razão, faltou-lhe o amor pela casa. Terceira razão, faltou-lhe o amor pelo irmão. O irmão não lhe significava nada. E a quarta razão, porque ele saiu de casa, é porque ele também perdeu o amor pela herança. Ele trocou a herança pelo dinheiro. E o dinheiro ele levou e gastou. Perdeu tudo, não ficou com mais nada. Então esta é que nós observamos a quarta razão pela qual o filho pródigo saiu de casa. Algo em comum nestas 4 perdas que ele teve: do pai, da casa, do irmão e da herança. O amor. O amor dele esfriou. O amor dele foi corrompido. O amor dele deixou de ser verdadeiro em coisas concretas, em coisas absolutas, e passou a ser em coisas abstratas. Perdeu-se toda a ligação que ele tinha com o pai, com o irmão, com a casa, com a herança. Tudo que estava ali, ele se desligou de tudo e partiu e foi embora. Como que diz? Sem olhar para trás. Seguiu o seu caminho. Parece que, inicialmente, alegre. Mas, com o passar dos dias, a tristeza o alcançou e passou a ser a sua companheira. Então nós observamos aqui. Numa outra ocasião, como disse, vamos falar sobre o retorno do filho pródigo. Aqui estamos falando razões que o levaram a sair, ou por que ele saiu. Porque faltou-lhe o amor. Trazendo isto para o lado espiritual, nós podemos entender que, como aconteceu nesta parábola, tem acontecido ao longo dos tempos com relação aos filhos de Deus, àqueles que são chamados, alcançados por Jesus, salvos, libertos, perdoados, transformados, participantes da natureza divina, recebe a filiação divina, recebe a salvação, recebe a promessa da vida eterna, recebe a proteção, a direção, a provisão de Deus,
o cuidado, o livramento, enfim, ele é cercado de todas as bênçãos de Deus. Como o apóstolo Paulo deixou escrito, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares espirituais, em Cristo Jesus. Toda a bênção de Deus foi colocada à nossa disposição. E nós manteremos e viveremos nesta situação com uma única condição: se permanecermos amando a Deus, como Ele nos orienta na sua palavra. Quando amamos a Deus e devotamos-lhes a sinceridade, a fidelidade, a gratidão do nosso coração, em Deus ter cuidado e provido todo o necessário para a nossa vida, não somente física, mas também espiritual e de caráter eterno. Então, enquanto houver este amor nos unindo, nos ligando, nos encorajando, nos animando, nós estamos seguindo diante do Senhor e aguardando o dia em que o Senhor Deus vai galardoar-nos na sua presença maravilhosa. Mas há um texto na palavra de Deus que diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós começamos a observar a relação destas 4 razões pelas quais o filho pródigo saiu de casa, relatando isso ou relacionando com aqueles que, depois de longo tempo, de longos anos na presença de Deus, vivendo na casa de Deus, na presença do Pai, na presença do irmão, desfrutando as bênçãos de Deus, de repente se deixam levar pela iniquidade, esfria-se o amor e pensamentos começam a entrar na mente e corrompê-la. E ao passar dos dias vai alimentando e aquilo vai descendo ao coração e torna-se uma parte da convicção da pessoa e ele toma uma decisão. Muitos têm feito assim, a semelhança do filho pródigo. Primeiro, o que acontece? Ele perde o amor pelo pai. Ele perde o amor que tinha devotado para Deus por tanto tempo. Mas a partir daquele dia, ele rompe esta ligação com Deus. Perde o amor pelo Pai, o amor de Deus. Deixa de amá-lo como deveria. Seguindo a isto, ele vai perder também o amor pela casa do Pai. O Pai tem uma casa onde ele agrega e reúne o seu povo. E ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então, em primeiro lugar, perde-se o amor pelo Pai. Segundo, perde o amor pela casa do Pai. Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas este filho perde também o amor pela casa. Terceiro, perdeu o amor pelo pai, perdeu o amor pela casa, perde o amor pelo irmão. Este irmão que nós observamos à luz da palavra de Deus, ele deixa de ser amado pelo irmão mais novo. Este irmão, nosso irmão maior, que é o Senhor Jesus, a quem amamos, também se perde o amor por ele. Em quarto lugar, perde-se também o amor pela herança. O amor que foi dado pela salvação, em vista das promessas e da herança que Deus tem reservado para os que o amam. Uma herança imaculada, incontaminada, e que não se pode murchar e que está guardada nos céus. Porém, quando este filho pródigo perde o amor,
ele abre mão de tudo. Nada mais lhe faz sentido. Ele não tem vontade, ele não tem prazer, ele não tem alegria, ele não tem disposição. Ele não tem mais o relacionamento com o Pai, o contato com o Pai. Ele rompe com o Pai. Ele rompe com a casa do Pai. Ele quer sair de perto. Ele quer ir para um lugar bem longe. Ele rompe com os irmãos. Não lhe quer mais viver na comunhão. E por fim ele rompe com a herança, as bênçãos prometidas por Deus. E ele torna-se um filho pródigo. Ele volta para este mundo de pecado, de contaminação, de corrupção e passa a viver como se Deus não existisse, como se ele nunca tivesse tido experiências com Deus, de salvação, alegria na casa do Senhor, alegria com os irmãos, alegria com a herança do Pai. Nada disso mais lhe traz alegria. E ele segue por este mundo, errante e desiludido, pensando uma coisa e quando abre os olhos acontece outra totalmente diferente, porque ele desprezou as coisas verdadeiras e eternas e abraçou as coisas terrenas e passageiras e deu as costas para o Senhor. Então nós encontramos aqui uma lição muito profunda, que se não tivermos cuidado em fazermos a manutenção do nosso amor para com o nosso Pai Celestial e deixar que a nossa mente fique vagueando, pensamentos contrários poderão entrar e corromper o nosso coração e nos desviar da presença do Senhor. Mas é necessário atentarmos para isto. Bem, nós observamos aqui 4 razões pelas quais o filho pródigo saiu da casa do pai. Primeira razão, ele perdeu o amor pelo pai. Segunda razão, ele perdeu o amor pela casa do pai. Perdeu o amor primeiro pelo pai, segundo, perdeu o amor pela casa do pai. Terceiro, perdeu o amor pelo irmão. Quarto, perdeu o amor pela herança. A pessoa que serve a Jesus e desvia-se e o abandona, ele faz isso porque ele perdeu o amor por Deus, perdeu o amor pela casa de Deus, perdeu o amor pelos irmãos e perdeu o amor pelas bênçãos prometidas por Deus. E passa a viver uma vida lamentável, triste e perigosa, que precisará tomar logo mais uma decisão, se houver tempo ainda, para se reconsiderar a vida e lembrar-se do pai, da casa do pai, do irmão e da herança e tomar uma decisão acertada e segura. Isto vai levá-lo a retornar à casa do pai, que numa outra oportunidade falamos sobre o retorno do filho pródigo. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.